Então, a primeira é essa aqui, porque a gente não apresentou ainda, né, nenhum vídeo envolvendo o princípio de funcionamento dos motores, né? O fato é que aqui surgem forças, né, sobre esta parte e uma força de mesma intensidade, mas sentido oposto, gerando um binário e colocando então uma parte desse motor em rotação, né? As espiras ou as espiras em movimento de rotação. Então vamos a esse primeiro vídeo. Para este experimento, usaremos um ímã, objetos ferromagnéticos tais como moedas, um pedaço de fio de cobre esmaltado, um suporte feito com fios de cobre ligado a uma pilha e um interruptor. Posicionaremos o ímã embaixo do suporte de cobre ligado à pilha. Agora, iremos confeccionar o rotor do motor. Para isso, usaremos um fio fino de cobre esmaltado e um estilete. Como molde do rotor, usaremos 2 dedos da mão e enrolaremos o fio em torno deles, tomando cuidado de deixar uma sobra de cerca de 5 centímetros de fio nas extremidades. Para afixar as espiras, enrolaremos as próprias extremidades do fio. O rotor deve ficar o mais simétrico possível com relação ao eixo de rotação. Em seguida, com um estilete, raspa-se o esmalte isolante do cobre nas 2 extremidades. Porém, o esmalte deverá ser raspado apenas meia volta do eixo de rotação. A corrente elétrica I, que passa através das espiras do rotor, cria um campo magnético ao redor dos fios. Este campo magnético interage com o campo magnético B do ímã, que aplica uma força F no rotor, como ilustra os vetores no desenho. Se virarmos o ímã, ou seja, se mudarmos o sentido do campo magnético B, podemos observar que a força também muda de sentido e o rotor começa a girar no sentido contrário. O mesmo aconteceria se o sentido da corrente fosse invertido. Este fenômeno é chamado de efeito motor, no qual um fio percorrido por uma corrente elétrica imerso num campo magnético perpendicular a ela sofre uma força numa direção perpendicular à corrente e ao campo magnético. Já falamos também no caso da indução de campos e isso é a principal conclusão na realidade, essa foi uma revolução do eletromagnetismo, é a previsão por conta dos 2 fenômenos, das 2 induções de campos, né, a existência então de ondas eletromagnéticas, né, ondas transversais, como nós já chamamos a atenção, e a análise de todo o espectro eletromagnético. Aqui temos uma aplicação de ondas eletromagnéticas, o forno de micro-ondas. Então vamos ver essa experiência. Nesta demonstração usaremos um forno de micro-ondas, um balão volumétrico selado contendo vapor de água a baixa pressão, uma folha de papel alumínio e um prato comum de cerâmica. Começaremos introduzindo o balão volumétrico dentro do forno micro-ondas. Quando ligamos, observamos que o balão se acende emitindo luz em certos pontos de seu interior. Como o balão contém vapor de água a baixa pressão, as ondas eletromagnéticas geradas no interior do forno excitam as moléculas de água, que podem oscilar e vibrar com bastante liberdade, causando a ionização do gás, tornando-o um bom condutor de eletricidade. Este estado da matéria é chamado de plasma, no qual o gás pode atingir temperaturas de milhares de graus Celsius, motivo pelo qual não podemos deixar o balão aceso por muito tempo. Além disso, ao acendê-lo, pode-se observar que aparecem regiões dentro do balão com muita luminosidade e outras escuras. Isto ocorre por causa dos nós e ventres das ondas estacionárias tridimensionais, que se formam no interior do forno. As regiões escuras são dos pontos de nós, e as claras dos pontos de ventres das ondas estacionárias.
Outra experiência que ilustra a presença de ondas eletromagnéticas dentro do forno é a indução de correntes elétricas num condutor como o papel alumínio. Quando colocamos algumas tiras de papel alumínio sobre um prato de cerâmica e depois ligamos o forno, as ondas eletromagnéticas induzem correntes elétricas no papel alumínio, que é um bom condutor de eletricidade. Como as tiras são finas e com baixa capacidade térmica, elas logo se superaquecem gerando plasma, ou gás ionizado. O prato de cerâmica é usado justamente por causa das altas temperaturas. Se ele não fosse colocado sob o alumínio, o prato giratório de vidro ou a base do forno poderiam ser drasticamente danificados.